6F. O equilíbrio mágico. Tiferet Uncus. A inteligência suprema é necessariamente racional. Deus, em filosofia, pode ser somente uma hipótese, imposta pelo bom senso à razão humana. Personificar a razão absoluta é determinar o ideal divino. Necessidade, liberdade e razão, eis aqui o grande e supremo triângulo dos cabalistas, que chamam a razão de Keter, a necessidade de Kokmah e a liberdade de Binah, em seu primeiro ternário divino. Fatalidade, vontade, poder. Tal é o ternário mágico que nas coisas humanas corresponde ao triângulo divino. A fatalidade é o encadeamento inevitável de efeitos e causas em uma dada ordem. A vontade é a faculdade diretriz das forças inteligentes para conciliar a liberdade das pessoas com a necessidade das coisas. O poder é o prudente emprego da vontade que até faz com que a fatalidade sirva ao cumprimento dos desejos do sábio. Quando Moisés golpeia a rocha, ele não cria um manancial de águas, mas o revela ao povo, porque uma ciência oculta a ele o revelou por meio da varinha adivinhatória. Assim sucede em todos os milagres da magia. Existe uma lei que o vulgo desconhece, mas da qual o iniciado se serve. As leis ocultas são a miúdes diametralmente oposta às leis comuns. Assim, por exemplo, o vulgo crê na simpatia dos semelhantes e na guerra dos contrários. A lei verdadeira é precisamente a oposta. Em outros tempos se dizia: a natureza tem horror ao vazio. É preciso dizer: a natureza está apaixonada pelo vazio, se o vazio não fosse, em filosofia, a mais absoluta das ficções. Habitualmente, o vulgo toma em todas as coisas a sombra pela realidade, volta as costas para a luz e contempla a obscuridade que ele próprio projeta. As forças da natureza estão à disposição daquele que sabe a elas resistir. És suficientemente senhor da tua vontade para que não estar jamais ébrio. Então dispões do poder terrível e fatal da embriaguez. Pois bem, se desejas embriagar os outros, inspira-lhes o desejo de beber e fornece bebida à vontade. Mas não embriagas tu. Não bebas tu. Aquele que dispõe do amor dos outros é porque se fez senhor do seu. Quer possuir, pois não te entregues. O mundo está imantado pela luz do sol e nós estamos imantados pela luz astral do mundo. O que se opera no corpo do planeta repete-se em nós. Há em nós 3 mundos análogos e hierárquicos como na natureza toda. O homem é o microcosmo ou pequeno mundo e, segundo o dogma das analogias, tudo que está no grande mundo se repete no pequeno mundo. Há, portanto, em nós 3 centros de atração e de projeção fluídica: o cérebro, o coração ou epigastro e o órgão genital. Cada um dos órgãos é único e duplo, isto é, neles reside a ideia do ternário. Cada um desses órgãos atrai por um lado e repele por outro. Por meio desses aparelhos, nos pomos em comunicação com o fluido universal, transmitido a nós pelo sistema nervoso. Também esses 3 centros constituem o assento da tríplice operação magnética, como explicaremos em outra parte. Quando o mago atingiu a lucidez, seja por intermédio de uma pitonisa ou sonâmbula, seja por seus próprios esforços, comunica e dirige à vontade vibrações magnéticas em toda a massa de luz astral, cujas correntes adivinha com a varinha mágica. Trata-se de uma varinha mágica aperfeiçoada. Por meio dessas vibrações, influencia o sistema nervoso das pessoas submetidas à sua ação. Precipita ou suspende as correntes da vida, acalma ou atormenta, cura ou faz adoecer, mata ou, enfim, ressuscita. Entretanto, detemo-nos aqui diante do sorriso incrédulo. Abrimos mão do triunfo fácil de negar aquilo que se desconhece. Mais adiante, demonstraremos que a morte chega sempre precedida de um sono letárgico e que se opera gradativamente. Que a ressurreição, em certos casos, é possível, que a letargia é uma morte real, porém inacabada,
e que muitos mortos acabam de morrer depois de sua inundação. Contudo, não é disto que tratamos neste capítulo. Digamos, pois, que uma vontade lúcida pode operar sobre a massa de luz astral e, com o concurso de outras vontades absorvidas e arrastadas por ela, determinar grandes e irresistíveis correntes. Digamos também que a luz astral se condensa e se rareia conforme as correntes a acumulam, mais ou menos em certos centros. Quando falta energia para alimentar a vida, são produzidas enfermidades de decomposição súbita que causam o desespero da medicina. O cólera morboso, por exemplo, não obedece a outra causa, e as legiões de animáculos observadas e supostas por certos sábios podem ser mais provavelmente o efeito do que a causa. Seria, portanto, necessário tratar a cólera por meio de insuflações, se, em tal tratamento, o operador não se expusesse a fazer com o paciente uma troca demasiado temível para o primeiro. Todo esforço inteligente da vontade é uma projeção do fluido ou da luz humana e que, nesse caso, importa a distinguir a luz humana da luz ancestral e do magnetismo animal do magnetismo universal. Ao empregarmos a palavra fluido, servimos-nos de uma expressão recebida e tratamos de nos fazer compreender por esse emprego. Contudo, estamos muito longe de afirmar que a luz latente seja um fluido. Tudo nos induziria, ao contrário, a preferir, na explicação desse ser fenomênico, o sistema das vibrações. Seja o que for, sendo essa luz o instrumento da vida, fixa-se naturalmente em todos os centros vivos. Prende-se ao núcleo das plantas como o coração dos homens, e, por seu coração, compreendemos em magia o grande simpático. Identificando-se com a própria vida do ser ao qual anima, e é por meio desta propriedade de assimilação simpática que se reparte sem confusão. É terrestre em suas relações com o globo terrestre e exclusivamente humana em suas relações com os homens. É por essa causa que a eletricidade, o calor, a luz e a imantação produzidos pelos meios físicos ordinários não só não produzem como, ao contrário, tendem a neutralizar os efeitos do magnetismo animal. A luz astral, subordinada a um mecanismo cego e precedente de centros determinados de autotelia, é uma luz morta e opera matematicamente segundo dados impulsos ou segundo leis necessárias. A luz humana, ao contrário, somente é fatal com respeito ao ignorante que faz tentativas fortuitas. Com respeito ao vidente, está subordinada à inteligência, submetida à imaginação e dependente da vontade. Essa é a luz que, projetada incessantemente por nossa vontade, forma o que Swedenborg chama de atmosferas pessoais. O corpo absorve o que o circunda e irradia ininterruptamente, projetando seus miasmas e suas moléculas invisíveis. O mesmo sucede com o espírito, de modo que esse fenômeno, chamado por alguns místicos de respiro, tem realmente a influência que se lhe atribui, seja no físico, seja no moral. É realmente contagioso respirar o mesmo ar dos enfermos e encontrar-se no ciclo de atrações e de expansão dos perversos. Quando a atmosfera magnética de duas pessoas está de tal modo equilibrada que o atrativo de uma aspira e a expansão da outra, produz-se uma atração chamada simpatia. Então, a imaginação, evocando assim todos os raios e todos os reflexos análogos aos que ela experimenta, forma um poema de desejos que arrastam a vontade e, se as pessoas são de sexos diferentes, produz-se entre elas, ou mais frequentemente na mais fraca delas, uma completa embriaguez de luz astral que se chama de paixão propriamente dita ou de amor. O amor é um dos grandes instrumentos do poder mágico, porém, esta forma está formalmente interdito ao mago, ao menos como embriaguez ou como paixão. Desgraçado o Sansão da cabala que se deixa adormecer por Dalila.
o Hércules da ciência que troca o seu cetro real pelo fuso de Onfalha, sentirá logo a vingança de Dejanira, e só lhe restará a fogueira do Monte Eta para escapar da devoradora pressão da túnica de Nesso. O amor sexual é sempre uma ilusão, visto que é o resultado de uma miragem imaginária. A luz astral é o sedutor universal representado pela serpente de Gênesis. Esse agente sutil, sempre ativo, sempre ávido de seiva, sempre acompanhado de sedutores sonhos e de doces imagens, essa força cega por si mesma e subordinada a todas as vontades, seja para o bem, seja para o mal, esses círculos sempre renascente de uma vida indômita que proporciona a vertigem para os imprudentes, esse corpo ígneo, esse éter impalpável e presente em todas as partes, essa imensa sedução da natureza, como dar sua plena definição e como classificar sua ação. Indiferente até certo ponto de si mesmo, ela se presta ao bem e ao mal, porta em si a luz e propaga as trevas. Pode-se denominar tanto Lúcifer quanto Lucífugo. É uma serpente, mas é também uma auréola. É um fogo, mas ela mesma pode permanecer às fogueiras do inferno como as oferendas de incenso prometidas e dedicadas aos céus. Para ela se apoderar é preciso, como a mulher predestinada, pousar o pé sobre sua cabeça. O que corresponde à mulher cabalística no mundo elemental é a água, e o que corresponde à serpente é o fogo. Para dominar a serpente, ou seja, para dominar o círculo de luz astral, é necessário pôr-se fora do alcance de suas correntes, isso é, isolar-se. E por esse motivo que Apolônio de Tiana envolvia-se completamente em um manto de lã fina, sobre cuja extremidade repousava os pés e com o qual cobria a cabeça. Depois arcava em semicírculo sua coluna vertebral e fechava os olhos, uma vez cumpridos certos ritos que deviam ser passes magnéticos e palavras sacramentais que tinham por propósito fixar a imaginação e determinar a ação da vontade. O manto de lã é empregado muito corretamente em magia, sendo também o veículo ordinário dos bruxos, que vão ao sabá o que prova que os bruxos não iam realmente ao sabá, mas sim este vinha a encontrá-los isolados em seu manto, trazendo-os ao seu translúcido imagens análogas a suas preocupações mágicas, misturadas aos reflexos de todos os atos do mesmo gênero que haviam ocorrido anteriormente a eles no mundo. Essa torrente de vida universal é também representada nos dogmas religiosos pelo fogo expiatório do inferno. É um instrumento da iniciação, é o monstro a ser domado, o inimigo a ser vencido. É ela que envia às nossas evocações e aos conjuntos da Goétia tantas larvas e tantos fantasmas. É nela que são conservadas todas as formas cujo conjunto fantástico e desordenado, matizado, povoa nossos pesadelos de tão abomináveis monstros. Deixar-se arrastar suavemente por esse rio rodopiante é deixar cair-se dos abismos da loucura, mais espantosos que os abismos da morte. Arrojar as sombras desse caos é fazer com que ofereça formas perfeitas que se coadunem com nossos pensamentos. É ser homem de gênio, é criar, é haver triunfado no inferno. A luz astral dirige os instintos dos animais e combate a inteligência dos homens, a quem tende a perverter por meio do luxo de seus reflexos e a balela de suas imagens. Ação fatal e necessária que os espíritos elementais e as almas penadas dirigem e tornam mais funestras, buscando com suas inquietas vontades simpatias em nossas debilidades e nos tentando menos para nos perder que para nos oferecer sua amizade.
O livro das consciências, que, de acordo com o dogma cristão, deve ser revelado no último dia, no dia do juízo final, não é outra coisa senão a luz astral na qual estão conservadas as impressões de todos os verbos, ou seja, de todas as ações e de todas as formas. Nossos atos modificam nosso respiro magnético, de tal modo que um vidente pode dizer, aproximando-se de uma pessoa pela primeira vez, se essa pessoa é inocente ou culpada e quais são suas virtudes e seus crimes. Tal faculdade, que pertence à adivinhação, era chamada pelos místicos cristãos primitivos de discernimento dos espíritos. As pessoas que renunciam ao império da razão e apreciam comprometer sua vontade perseguindo reflexos da luz astral estão sujeitas à alternância da ira e tristeza que fazem com que se imagine todas as maravilhas da possessão demoníaca. É verdade que por meio desses reflexos os espíritos impuros podem operar sobre tais almas, convertê-las em instrumentos dóceis e até se habituar a provocar tormentos em seus organismos, no qual possam a resistir por obsessão ou embrionato. Essas palavras cabalísticas estão enunciadas no livro hebraico da Revolução das Almas, no qual o capítulo 13 deste livro contém uma análise minuciosa. É, portanto, extremamente perigoso entreter-se com os mistérios da magia e sumamente temerário praticar os ritos por curiosidade, a título de experimento e para provocar potências superiores. Os curiosos que, não sendo adeptos, se entretêm nas evocações ou se devotam, sem condições, à prática do magnetismo oculto, parecem-se a um bando de meninos que brincam com fogo nas proximidades de um barril de pólvora. Cedo ou tarde serão vítimas de uma terrível explosão. Para isolar-se da luz astral, não basta envolver-se em um tecido de lã. É absolutamente necessário ter imposto uma tranquilidade absoluta ao espírito e ao coração, ter se libertado do domínio das paixões e ter se assegurado na firmeza dos atos espontâneos de uma vontade inflexível. É preciso também reiterar com frequência os atos dessa vontade, porque, como veremos brevemente no ritual, a vontade não se consolida por si mesma, senão por atos, dos mesmos modos que as religiões não conquistam seu império e sua permanência, senão por meio de cerimônias e ritos. Há substâncias inebriantes que, ao exaltar a sensibilidade nervosa, aumentam o poder das representações. Há substâncias inebriantes que, ao exaltar a sensibilidade nervosa, aumentam o poder das representações e, por conseguinte, as seduções astrais, pelos mesmos meios. Porém, seguindo uma direção contrária, pode-se atemorizar e até perturbar os espíritos. Essas substâncias magnéticas por si mesmas e magnetizadas ainda pelos práticos são o que se conhece como filtros ou poções encantadas. Entretanto, não podemos abordar essa perigosa aplicação da magia, que é o próprio Cornélio Agrippa qualifica de magia envenenadora. Já não existem mais fogueiras para bruxos e bruxas, mas existem códigos que punem os delitos das pessoas pouco escrupulosas. Limitemo-nos, pois, na oportunidade, a constatação, a realidade deste poder. Para dispor da luz astral, é preciso compreender sua dupla vibração e conhecer a balança das forças, denominada equilíbrio mágico e que se expressa na cabala pelo cenário. Esse equilíbrio, considerado em sua causa primeira, é a vontade de Deus. No homem é a liberdade. Na matéria é o equilíbrio matemático. O equilíbrio produz a estabilidade e a duração. A liberdade engendrada, a imortalidade do homem e a vontade de Deus põe em ação as leis da razão externa. O equilíbrio nas ideias é a sabedoria e nas forças o verdadeiro poder. O equilíbrio é rigoroso. Observa-se a lei e ela existirá. Se a lei for transgredida, ele não existirá mais. Por essa razão é que nada existe de inútil nem perdido. Toda palavra e todo movimento marcham pró ou contra o equilíbrio.
pró ou contra a verdade, porque o equilíbrio representa a verdade que se compõe do pró e contra conciliados, ou pelo menos reciprocamente calibrados. Diremos na introdução do ritual de que modo o equilíbrio mágico deve ser produzido e por que ele é necessário ao êxito de todas as operações. A onipotência é a liberdade mais absoluta. Ora, a liberdade absoluta não poderia existir sem um equilíbrio perfeito. O equilíbrio mágico é, portanto, uma das condições primordiais do êxito nas operações da ciência e pode ser buscado mesmo na química oculta, aprendendo a combinar os contrários sem neutralizar um ou o outro. Essa necessidade relativa dá, em magia negra, a medida do poder dos demônios ou espíritos impuros, os quais as virtudes praticadas na terra concedem mais furor e, em aparência, ainda mais força. Em épocas nas quais os santos e os anjos realizavam milagres abertamente, as bruxas, feiticeiras e os diabos realizavam, por suas vezes, maravilhas e prodígios. É a rivalidade que produz, a miúde, o sucesso. Sempre o apoio é encontrado sobre o que oferece resistência.